Vitórias. O Palmeiras aguarda agora o sorteio da próxima fase, que vai acontecer segunda-feira. E o Verdão pode ter como adversário equipes como River Plate, LDU, Grêmio e até o Boca Juniors, que ainda joga nessa quinta pela última rodada. O que nos dá de certeza é que a gente, o segundo jogo, joga em casa, diante da nossa torcida, né? Mas o futebol de hoje, nós tivemos um exemplo claro do ano passado, na qual nós tivemos também o primeiro lugar no geral. E por um descuido de 10 minutos a gente perdeu a Libertadores. Uma Libertadores um pouquinho diferente daquilo que a gente imaginava e vai ser uma disputa muito interessante. Atenção, em 5 segundos, os donos da bola. Oferecimento Vinag Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Os donos da bola. Oferecimento Vale Sul Shopping. Um momento para sempre. Opa, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Um pouquinho melhor a minha voz. Eu espero que você esteja muito melhor do que eu, viu? Começa agora mais uma edição do nosso programa, Os Donos da Bola. E ao vivo vamos trazer a você aí as notícias de destaque do esporte da nossa região. E nos comentários ele, que hoje deve me zoar um pouquinho mais, né? Minha voz está um pouquinho melhor. Dá um desconto, Carmo. Boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei pensando assim, ainda bem que você estava assim, porque ontem no jogo do Flamengo, você não ficou assim, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Não teve grito, cara. Não teve, quietinha. Tá? Até o Flamengão não sofreu tanto, classificou-se com relativa facilidade. Boa tarde, gente. Um abraço. Olha, gente, lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa através do nosso facebook.com/Os Donos da Bola Vale, tá certo? Vamos falar de futebol, porque sabadão o São José Esporte Clube vai até Amparo enfrentar o time da casa pela 7ª rodada da 2ª divisão do Campeonato Paulista. E para se manter aí na vice-liderança do Grupo 5, o elenco da Águia segue em constante preparação. O São José pega firme nos treinamentos dessa semana com foco total no jogo de sábado, fora de casa contra o Amparo. Só que no final de semana passado, a Águia do Vale folgou na rodada. Tanto para a comissão técnica quanto para os jogadores, a pausa foi boa para descansar. Mas se tivesse jogo, ninguém reclamaria. A gente sempre está querendo jogar, né? Independente de folga ou não, a gente está sempre querendo jogar. Só que foi boa porque tinha muitos atletas que estavam meio lesionados, algumas dores localizadas, então esse tempinho aí foi bom para recuperar e voltar com mais força pro jogo de sábado. Aproveitamos bem esse descanso aí para descansar alguns atletas que vinham numa sequência grande e também recuperar alguns atletas que vinham treina, joga, tratamento, treina, joga, tratamento, enfim. Então isso foi de muita importância para nós. E agora já começamos aí na segunda, trabalhando aí, pensando nesse confronto difícil aí contra o Amparo. A partida será um confronto direto, o São José brigando pela manutenção do 2º lugar e o Amparo para roubar a vice-liderança da Águia do Vale. Apenas 1 ponto separa as equipes na tabela de classificação, ou seja, um tropeço fora de casa pode custar para o time joseense até a saída do G4. Mas o pensamento por aqui é de jogar fora como se estivesse no Martins Pereira. Começamos a semana firme, né, com esse pensamento desse jogo de sábado e não vamos lá com um pensamento contrário que eles estão jogando em casa não, vamos dar o nosso melhor sim, como a gente tem dado dentro de casa e lá vai ser a mesma coisa, não vamos desanimar e vamos mostrar, né, para que a gente veio no campeonato. No treino de ontem, a finalização foi uma das prioridades do técnico Oliveira. Afinal, na última partida contra o Mantiqueira, o time pecou nesse quesito. Para o treinador, além de treino, é preciso dar confiança aos seus jogadores. Depois do jogo, o que nós tentamos passar para eles lá foi a confiança e o jogador está confiante para poder no jogo estar fazendo isso aí, essa finalização, essa última bola que é a que nos está faltando. Mas ao mesmo tempo, como você falou, é você
dar essa confiança para os atletas, né? Eles se sentirem confiantes o suficiente para poder fazer isso. E a gente falou bastante sobre isso e estamos trabalhando a semana em cima disso, né? E se Deus quiser, lá em Amparo já vai ser diferente. Por falar em confiança, Oliveira tem no meia esquerda, Leandro, a liderança que ele precisa, a extensão do treinador dentro de campo. O homem responsável por articular todas as jogadas de ataque do time. Não é à toa que o meia canhoto é o camisa 10 da Águia. O Leandro é um jogador diferente, né? Ele é um meia, né? Ele é um meia pifador, ele é aquele cara que qualquer momento ele pode tirar alguma coisa da cartola. Ele é aquele jogador que quando a bola chega nele, ele chama a responsabilidade para si e é o nosso treinador dentro de campo, eu não escondo isso para ninguém. É ele que leva as minhas mensagens, é ele que trabalha as bolas paradas, é ele que conversa com os outros, até por ter uma rodagem um pouco maior do que os outros. Então ele é o nosso comandante ali dentro, sim, um jogador da minha extrema confiança, é um jogador que eu acredito muito e tenho certeza que com a evolução da equipe, ele vai aparecer ainda mais. Acho que a minha característica é um jogador de armação. A bola tem que passar bastante por mim, né? Pelas jogadas, pra gente tentar chegar mais rápido ao gol, tentar chegar com mais qualidade ao gol. E pra mim é tranquilo, acho que a confiança dele é a mesma que eu tenho nele e ele tem em mim. E se Deus quiser, essa parceria aí vai levar a Águia para 3 aí. Para a partida do próximo sábado, Oliveira comemora o fato de poder, se quiser, repetir a mesma escalação 2 vezes seguidas. Isso é bom, isso é importante. Além de você ter a sequência do atleta, né, repetir uma equipe, que é a primeira vez que se nós conseguirmos, é a primeira vez que nós vamos conseguir repetir uma equipe, né, de um jogo para o outro. E isso, como eu falei, dá confiança, dá sequência para o jogador. Dar essa confiança para os atletas, trabalhar isso em cima da cabeça deles, né, dar um foco total em cima disso, porque sabemos da importância e da dificuldade que vai ser jogar em Amparo. Se o treinador está falando que vai ser difícil, né? A gente tem que avaliar dentro do que ele tem ali preparado para enfrentar o Amparo. O jogo é fora de casa, Antônio Carmo, contra um adversário que não é bobo não é? Até agora, então, o São José não havia aproveitado as chances que teve com adversários tecnicamente um pouco mais fracos, de acordo também com a tabela de classificação. E aí agora vem o Amparo depois de uma folga no fim de semana. O Amparo que faz 2 jogos não ganha, né? Ele perdeu do Paulista de Jundiaí. Lá em Jundiaí, um jogo em que ele vencia, Andressa, por 2-0, tomou a virada. E na semana passada empatou com o Mantiqueira, jogando no Dario Rodrigues Leite. O Oliveira falou da repetição do time, é bom. Você começa a criar um pouco mais de entrosamento entre o pessoal para se acertar. O time, Andressa, que até o jogo contra o Mantiqueira não tinha muitas jogadas pelas pontas, passou a ter mais com 3 atacantes, estava num 4-4-2 muito quadrado. E aí passou a ter um pouco mais de diferenciação, um pouco mais de força ofensiva. Isso precisa. Ele falou do Leandro, que é um canhotinho de boa técnica mesmo. Acho que ele precisa pisar mais dentro da área. Ele fez um gol, né? O São José ganhou 1-0 o gol dele, do Joséense, que foi gol dele. E com a característica que ele tem de canhoto, Andressa, aquele canhoto meio técnico, meio clássico, melhor dizendo, de buscar a bola e tal, fazer e acho que chama a responsabilidade para ele também, assume essa responsabilidade dentro de campo, tem essa confiança falada em público aí pelo chefe dele, pelo treinador, pelo Oliveira, é importante. Agora, Andressa, o Amparo é um time que jogando em casa está bem, não perdeu lá ainda, e no ano passado deu trabalho para o São José, que não perdeu para o Amparo. E falando de ano passado, né, vamos colocar aí um retrospecto que a gente preparou, Antônio Carmo. Se tiver alguma informação, você me corrija, por favor, pode colocar aí na tela. Olha, Antônio Carmo, lá em 1976, vamos buscar lá, até então chamada Segunda Divisão, seria mais ou menos equiparado agora com a Série 2. Série 2 do Paulista. Exatamente. Então, São José venceu o Amparo, depois o Amparo venceu o São José. Aí depois, em 80, o Amparo venceu o São José em casa, né, jogando nos seus domínios. Foi a primeira derrota do time que viria a ser campeão naquele ano do São José, perdeu do Amparo, estava invicto, foi para lá e perdeu. Já é uma pedra no sapato aí. Depois, em 80, novamente, o jogo de volta, o São José venceu por 2-0. E aí, acho que quase 38 anos depois, o São José, fiz as contas certo, né? O Carmo que é bom de conta. 38 anos depois, em 2018, né, o ano passado ao qual você se referia, o Amparo deu mais uma vez aí trabalho para o São José. Empatou no Martins Pereira, a gente
viu aí, e ganhou lá jogando no seu estádio lá em Amparo, ganhou por 1-0. Esses resultados, inclusive, Andrés, porque o Amparo não fez uma boa campanha no passado, ele não se classificou entre os 4 no grupo do São José lá. E aí o que classificaram-se o São José, os 2 times de Guarulhos. São José passou, o Amparo ficou para trás. E mais um. E o 3, né, classificavam-se. E aí o que aconteceu? O time do o Paulista. E o time do Amparo ficou para trás, não se classificou, mas atrapalhou a vida do São José. Não nessa fase. Essa fase, Andrés, o importante realmente é se classificar, é começo de campeonato, pontos, né, cara? Mas lá para o fim, aí passa a segunda fase, passa a terceira. Quando chega lá mais adiante, quando começam a somar os pontos de todas as fases, aí você fala, puxa, lá atrás eu deixei 3, 4, 5 pontos lá para aquele time que não foi para lugar nenhum. Como esses 2 pontos que o São José deixou para o Mogi, Atlético de Mogi, esses são irrecuperáveis, não adianta. E, Carmo, o Vieira comentou bem na matéria aí que se o São José, por um acaso, não for bem lá e perder, ele pode até sair do G4. Se o Mantiqueira também vencer o jogo, o Josense também, e por aí vai. O Amparo ganhando, ele tem 8, vai a 11. Joga o São José para a terceira. Aí o Josense pega o Paulista. O Mantiqueira joga contra o União. Se os 2 vencerem, vão a 9, aí vai depender de saldo de gols, que hoje o São José é 2, outro é 0, outro é -2. Né? Então, melhor fazer a parte dele, né? Não contar com os outros, não, né? Exatamente. E até porque fechar o primeiro turno com derrota é ruim, vai começar o segundo turno fora de casa contra o melhor time do grupo, o líder, o Paulista. É importante buscar pelo menos um pontinho lá. Não é o ideal só o pontinho, mas pelo menos não atrapalha a vida, né? Exatamente, né? Mas o melhor mesmo é ganhar. A vitória. Opa! Seguinte, olha, aqui no nosso Facebook, o Luiz Geraldo Azevedo e também o Everaldo Azevedo tá aqui falando que a gente é uma dupla maravilhosa, para mandar um abraço para eles do Santa Luzia Sabadeira. Olha esses jogos de sabadão aí, hein? Esses jogos de sábado aí, a maioria faz para fugir de casa. Ou depois para assistir o jogo do São José em outro lugar, né? Porque às vezes a mulher também assiste tanto jogo, né? Que a gente às vezes reclama mesmo. Agora, Carmo, aí tem o Luiz está perguntando o seguinte, jogo de sábado contra o Amparo, já se passaram 7 rodadas, aquelas 5 de conhecimento entre os jogadores, de entrosamento, já se passou. Agora não tem mais desculpa, São José está lá em cima e precisa se manter, não tem mais. Quem tinha que já, todo mundo se conhece, você conhece até, Andrés, você pega o time do Marília, que é dirigido pelo Ricardo Costa, que foi técnico do São José no passado, está com o Lucas Lima, o Rafael lá, e cujo presidente do clube, informa Valtencir Vicente, o nosso repórter do Jogando Juntos, é o prefeito da cidade, que falou, deixa eu resolvo tudo aqui, não tem problema, e não está essas coisas, não está, e pagando 3 vezes mais do que o São José está pagando. Então, todo mundo já se conhece, não tem mais, é lógico que ainda existem vagas, os times vão contratar, vão preencher, vão arrumar a casa, esse aqui não deu certo, vou ter que contratar um jogador para todo mundo, mas todo mundo já se conhece hoje, né? Tá certo. Olha... Agora, dia de sábado, agora tem um novo time, que é o Subóbito. É aqueles que estão quase, André, chegando, vão jogar de teimoso. Tipo, nós estamos... É o Subóbito. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações do futebol, só que feminino. Tem Brasileirão, o São José foi derrotado e o Taubaté goleou e fechou a primeira fase como líder invicto. A gente volta já.